Esqueci, Joaquim dos Anjos. Grácia vai... Para aí, porque eu não me lembro do nome dos três pais. Canal Trolendo apresenta Dicas de Literatura do Vestibular Campo Real. E aí, pessoal, nós vamos começar agora com um ciclo de obras e dicas, análises para o vestibular de medicina da Campo Real. Algumas análises dos contos Várias Histórias já estão no canal, então eu peço que vocês acessem. Várias Histórias foi solicitado também na Unicentro, então a gente já trabalhou com essas obras. Hoje nós vamos trabalhar então com as 3 outras obras, uma delas é Clara dos Anjos. Clara dos Anjos foi escrita por Lima Barreto. Devemos lembrar que o Lima Barreto, a crítica o enquadra dentro do pré-modernismo brasileiro. O Lima Barreto foi um grande crítico do Rio de Janeiro, da sociedade carioca, principalmente no tocante ao preconceito racial. A obra Clara dos Anjos, escrita por Lima Barreto, um escritor pré-modernista, ela vai enfocar uma das temáticas favoritas desse escritor, que é a crítica feita ao preconceito racial. A Clara era filha de Joaquim dos Anjos, um carteiro, e de Dona Engrácia. O Joaquim dos Anjos, ele tinha muito orgulho de ser um recém-escravo, né, com todos os direitos adquiridos pós essa abolição. Então nós vamos ter, por exemplo, na casa do Joaquim dos Anjos, ele tinha a certidão de casamento dele com a esposa na sala, para mostrar que ele tinha direitos civis. Nesse caso, essa certidão. E ele tinha muito cuidado, uma educação bastante primorosa era dada à filha. Além disso, ele consegue comprar a sua casinha pela venda de músicas, ele escrevia polcas. Então ele consegue vender essa composição para uma casa musical e ele recebe esse dinheiro e acaba comprando uma casa para a família num subúrbio carioca. Ele tinha no final de semana como hobby ou divertimento reunir os amigos para fazer, né, uma roda de samba, uma roda de polcas. E aí nós vamos ter como grandes amigos do Joaquim dos Anjos o Lafões, que era um funcionário público, um guarda público, e também o Mahamek, que trabalhava num armazém. O Mahamek, ele tinha dificuldade de locomoção e Joaquim, Mahamek e Lafões eram grandes amigos. Um dia, numa dessas rodas de conversa, o Lafões disse que já era a hora, né, do Joaquim se preocupar com o casamento da Clara. Afinal de contas, ela era uma menina de 16 anos, ela já tinha que estar pensando em casar. E ele disse, por que você não convida o Cassie Jones? Daí o Mahamek interrompe a conversa, você tá louco? Esse Cassie Jones não vale nada. E o Lafões, não, ele é boa pessoa. E fica naquele diz-que-me diz-que, e daí o romance vai nos apresentar quem é o Cassie Jones de Azevedo. O Cassie Jones era um mauricinho, um menino muito mimado, cerca de 30 anos, andava com graxa, né, no cabelo, uma pasta, no cabelo não é graxa, é pasta, e chamavam isso no tempo de pastinha. Ele era todo engomadinho e ele tinha um caráter muito duvidoso. Ele tinha o seu violão e conquistava muitas moças virgens e naquela época uma moça que não era virgem era um horror e ele desvirginava essas moças e não casava. E daí acontece um episódio em que ele se envolve com uma mulher casada, o marido dessa mulher chega na hora e sai atirando, o Cassie Jones corre e essa mulher é morta. O Cassie Jones é preso, né, por envolvimento no crime, e aí que entra a figura de como o Lafões conhece o Cassie Jones. O Cassie Jones estava sem cigarro, estava sem nada, viu que o Lafões tinha, pediu um e disse o seguinte, olha, fica tranquilo, porque eu conheço muita gente nesse Rio de Janeiro e eu vou te tirar daqui. Ele sabia que o Lafões não ficaria muito tempo porque não cometeu crime algum. E no outro dia o Lafões e o Cassie Jones são soltos e o Lafões acredita que foi um advogado contratado por Cassie Jones que o tirou da prisão. Ele ficou grato. E o que acontece? O Joaquim convida o Cassie Jones para ir no aniversário da Clara, que teria um baile, e a Clara se encanta com o rapaz. Ele toca, ele é muito sedutor, e aí
o Lafões descobre algumas coisas, já fica meio desconfiado e entra em jogo o Mahamek, que vai impedir os encontros de Clara com o Cassie. E o Cassie descobre e manda matar o Mahamek. Então o Mahamek é assassinado pelo amando do Cassie Jones. E a Clara já começa a ficar meio desconfiada, o padrinho foi assassinado de um modo brutal, e aí eles começam a trocar cartas intermediado por um dentista chamado Mendonça, que vai fazer a troca de cartas. Ele consegue seduzir a Clara e a Clara engravida. Quando Clara engravida, ela vai contar para Dona Margarida. Dona Margarida diz que precisa contar para os pais, ela conta para os pais e Dona Engrácia toma uma atitude. Vai até a casa do Cassie Jones conversar com a família e a família só debocha da mãe, da Dona Engrácia e da Clara. Imagine se meu filho vai se casar com uma negra. E aí nós estamos no final do capítulo, quando a Clara chega em casa e diz para a mãe: é mesmo, mãe, a gente não vale nada nessa vida. E aí nós terminamos esse romance no qual Lima Barreto coloca em xeque a questão do preconceito sofrido por Clara ser negra e a atitude, né, dos pais do Cassie Jones em relação à gravidez dessa menina. Clara Enigma, a próxima obra solicitada aí no vestibular da Campo Real, trata de um livro de poesias de Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade é o maior poeta de língua portuguesa na norma brasileira e nesse livro tem uma particularidade. Ele volta ao rigor da forma. Nós sabemos que o modernismo no tocante à poesia, ele vai abolir muito da forma exata, da forma perfeita na poesia, e esse livro de 1955 do Carlos Drummond de Andrade, ele retoma algumas formas clássicas, inclusive a questão dos sonetos. É um livro que tem 42 poemas. Você pode me perguntar, professora, mas eu vou ter que saber tudo, decorar esses poemas? Obviamente que não. Nós precisamos saber as características dessa obra. Ela é dividida em 6 partes e essas 6 partes, todas elas são de reflexões sobre o homem no mundo, esse homem e esse ser no mundo. A primeira parte trata do lobo e o cão. É uma contraposição entre esse ser humano que é ao mesmo tempo feroz como um lobo, mas também muito amigo como o cão. Então ele vai escrever poemas que mostram essas antíteses, esses contrários nessa primeira parte do livro. E lembrando também, vestibulando, que o livro ele trabalha uma questão, né, de um trocadilho. Claro, enigma, a gente sabe que enigma não é claro, então a gente tem aí uma grande ironia por detrás desse título. A segunda parte traz a temática amor, lembrando que o amor para Drummond é sempre meio que desencontrado e não tem uma razão de ser. Um dos poemas mais famosos de Drummond diz o seguinte: eu te amo porque te amo e não tem razão para dizer o porquê. Então nós vamos trabalhar essa questão do amor desencontrado, mas não um amor sofrido como romântico, um desencontro amoroso. Na terceira parte nós vamos ter O Menino e os Homens, em que ele retoma passagens da sua infância. Então temos um tom memorialístico na terceira parte de Claro Enigma. Na quarta parte, diz respeito à parte mais autobiográfica dessa coletânea, porque o Drummond recupera a sua cidade, né, em Minas Gerais, e também a sua família. Ele vai escrever poemas para a sua família, bem em tom memorialístico, a mãe, a fazenda em que ele morava, Itabira, que não podemos esquecer que é a grande, né, cidade, musa inspiradora inclusive de Drummond. A outra parte diz respeito a lábios cerrados, lembrando que quando uma pessoa cerra os lábios e não consegue mais, né, voltar ao normal é porque ela está morta. Então ele vai escrever poemas também de memória em relação àquelas pessoas que ele gostava muito e morreram. E a última, pessoal, que é a mais importante, que se chama A Máquina do Mundo, é um poema em que o Drummond faz uma intertextualidade com um dos episódios de Os Lusíadas,
né, que se chamava A Máquina do Mundo, quando Vênus leva Vasco da Gama para olhar a engrenagem do mundo. Então, nessa intertextualidade, o Drummond também vai falar da engrenagem do mundo, das relações que permeiam esse universo. Então, o livro Claro Enigma, ele precisa ser analisado à luz dessas características que eu expliquei para vocês. A obra Lavoura Arcaica é uma das obras mais controversas dessa lista. É uma obra que tem uma temática bem problemática, porque ela vai trabalhar sobre incesto. E outra coisa, essa obra ela tem uma característica também de intertextualidade. É uma obra que vai dialogar com a Bíblia, principalmente a parábola do filho pródigo. Nós vamos ter um personagem narrador, um narrador de primeira pessoa, que é o André, que vai nos contar a sua história em meio a devaneios. Então isso a gente vai trabalhar numa perspectiva de um livro introspectivo, de introspecção psicológica, um livro de fluxo de consciência, em que para nós sabermos o que o personagem pensa, ele vai nos mostrando assim aos poucos. A primeira cena que aparece é de uma dança, e depois nós vamos entender o que é essa dança, e imediatamente nós temos o André conversando com o seu irmão, Pedro, e o Pedro fala o seguinte: olha, André, o pai quer que você volte para casa. O André entrava muito em conflito com esse pai extremamente ditador, muito arraigado nas raízes aí patriarcais, e ele foge de casa. Mas o Pedro, ele vai trocar essas conversas com o André, conversar com o André, e a gente vai saber o porquê exatamente que o André fugiu de casa. Porque ele era apaixonadíssimo pela irmã Ana. Então, para evitar, né, um conflito maior, ele acaba fugindo de casa. Mas quando o pai pede para ele voltar, aí intertextualizando com a Bíblia, o filho que volta aos braços do pai, o André é recebido um dia depois da sua chegada com uma festa. E essa festa vai ser assim todo o momento que desencadeia o grande conflito. Quando o André então está em meio a seus familiares, em meio aos convidados, aparece Ana, vestida com uma roupa de mais ou menos assim de odalisca, digamos assim, que ele guardava numa caixa que estava nos pertences dele. A Ana se veste de odalisca e vai fazer uma dança, né, bem sensual na festa, e ela se insinua bastante para o André. Nesse momento o pai liga, né, as pontas e acaba descobrindo que os filhos eram apaixonados entre si. E aí o que acontece? O pai vai lá, esgana a filha, acaba assassinando a filha e em seguida morre. Então é um livro bastante trágico, mas o enredo em si, né, não é o X da questão. O X da questão é a reflexão sobre uma família, sobre o viés de uma família perfeita, totalmente estruturada, que guardava nas entrelinhas um esfacelamento dessa instituição. Tanto é que tem um dos irmãos do André, o Lula, que ele vai querer fugir dessa situação também. E durante todo o livro nós temos aí esse pensamento dolorido do André, o sentimento de não pertencimento àquela terra. Lembrando que o livro tem 3 partes: a partida, o retorno e a terra, e é todo construído diante das reflexões desse personagem principal, que é o André. Então muitas vezes o leitor acha muito cansativa essa obra, mas também tem uma coisa muito interessante na construção da forma desse romance, porque pelo enredo, né, se tratar de alguma coisa tão, né, assim, não aceita, né, que é o incesto, é um livro totalmente poético. As passagens em que há essa insinuação desse desejo do André pela irmã, elas são muito trabalhadas no aspecto lírico, então não chegam a chocar esse leitor. Então essa obra deve ser lida à luz dessa intertextualidade e também dentro dessa introspecção psicológica do personagem André. Uma boa prova, continuem com a gente, logo logo nós teremos aí as obras da Federal do Paraná, e se inscreva. Até a próxima!